Boa noite com Jesus. Deus nos abençoe mais essa vez. Tem nos abençoado para nos trazer até aqui e certamente Ele nos abençoará aqui. Nós viemos para ser abençoados. Também aqueles que estão nos acompanhando, seja abençoados e seja também uma bênção nesse culto. Amém? E com certeza quando a gente busca, encontra. Quando bate, abre. Quando pede, recebe. Então os casais que confiam em Deus, espera nele, Ele faz. Ele cumpre o desejo do coração do justo. A moça justa, o rapaz justo na sua maneira de viver, tem resposta. Não, é tudo. Então, sempre tem resposta no casamento daqueles que dedicam suas vidas para ter um matrimônio puro, santo. Para ter uma vida dedicada, começa do namoro, depois do noivado e completa no altar no dia do casamento. Nós então vamos ler a nossa Bíblia em Apocalipse. Então, foi um dia abençoado hoje. O Josué falou hoje cedo para a irmã Edna, falou, hoje só não precisa de aguar as plantas porque vai chover. Será que ele sabe o que ele estava falando? Ele insistiu mesmo, falou, mas não precisa molhar as plantas, porque hoje vai chover. Daí lá para meio-dia, mais tarde, ela perguntou, Josué, será que está com cara de chuva mesmo? Ele falou, tá, vai chover. Então, a gente observa as mínimas coisas. Aí começou falando o programa aqui do administrador. Mas foi falado muita coisa no programa que é o culto. O programa já é o culto, a pregação. E não é por capricho, nem é por ordem ali da série, do programa. Então, cada dia tem a inspiração. A gente pode ficar descansado, porque a igreja já ouviu pregação, ensino e muitas coisas no programa, a gente tendo percebido, a gente vê, a gente já ouviu aquilo, né? Mas graças a Deus até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 9. Eu pretendo falar nisso aqui um dia com mais tempo, mas eu vou tocar nesse assunto aqui um pouquinho, hoje. Então, é o capítulo 6 de Apocalipse, verso 9. Diz assim, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgue e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram. É o versículo 11. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos desde já por tudo que já tem acontecido nesse culto, pela condição de nós estarmos aqui. E a bênção do Senhor possa continuar com a presença, a unção, a inspiração, o estímulo que o Senhor traz para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse tempo que nós temos, eu estava pensando numa coisa que exatamente está no quinto selo. E eu olhei, mas ainda não olhei assim detalhadamente tudo. Olhei um bocado dessas coisas que acontecem no quinto selo. Então,
Eu estou aqui com a mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade e achei muito bom essas frases aqui do parágrafo 74, 73, 74. É umas frases que falam muito sobre o domínio. E dizem que filho de Deus tem domínio. Adão, quando estava na posição como filho de Deus, ele tinha domínio sobre tudo, como filho de Deus, feitura das mãos de Deus. E o cristão, olhando para Adão, depois que ele desobedeceu, quebrou a ordem de Deus, ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu o controle, perdeu o domínio. Aí então é que vem aqui, aí ele veio ficar com o que ele tinha controle sobre tudo, tinha domínio sobre tudo, e por certo ele tinha equilíbrio, que é a coisa maior que existe, é a pessoa não desequilibrar quando vem as situações. Mas o segundo Adão, Cristo, veio e reconquistou tudo e não pecou, como diz Hebreus capítulo 4. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Adão pecou. E lançou toda a raça humana, teve isso, ele lançou toda a raça humana no pecado. Pecado original, pecado origem. Mas Jesus Cristo veio e tomou sobre si os nossos pecados e levou para a cruz no sacrifício e nos deu direito daquela herança perdida. E fala dessa herança aqui nessa mensagem. E uma das coisas é o domínio. Eu estava pensando muito assim, que fala aqui, nós vamos ler, é que os cristãos, milhões e milhões de cristãos foram mortos, tiveram domínio sobre a morte. Eles não se dobraram, medo da morte. Preferiu morrer, mas morreram na sua posição de cristão, seguir a Cristo. Então Jesus abriu esse caminho e é uma herança que ele reconquistou para todos esses que é chamados filhos de Deus, filho do Altíssimo. Porque sempre eu repito, nós falamos assim, quando oramos, nosso Pai Celestial. Se Ele é celestial, ainda enviou, ou então veio para retomar tudo, e que nessa mensagem dizem que todas as coisas que Adão perdeu, parece que Deus perdeu, então Jesus reconquistou e está reconquistando e vai reconquistar tudo. Tudo vai ser recolhido em Cristo, sob o seu domínio. Tudo que você vê aí vai voltar para o domínio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque Ele ressuscitou e apareceu ao seu discípulo e disse, olha, todo poder no céu e na terra, São Mateus 28, todo poder no céu e na terra foi me dado, portanto, ide e pregai a toda criatura isso aí. E o que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Mas
mesmo condenados, eles têm o seu lugar depois. Adão, ele trouxe sobre si a condenação de morrer, para morrer. Mas Deus entrou em cena e ofereceu um sacrifício por eles e deu sentença para eles: agora vocês vão viver de outra maneira. Agora a mulher vai ter que ser dominada, porque ela perdeu o domínio lá. Ela vai ter que te governar, ela vai ter que ser governada. E agora, como eu disse no culto passado, ela vai dar à luz filhos com dor. Não era para ser assim, com dor de parto. Eu ainda falei, não tinha nem parteira lá, né? Era ela mesma. E o irmão Brano disse que Eva teve 70 filhos. Eu acho que ela não precisou de médico nenhuma vez, mesmo sentenciada. Mas se ela desse à luz filho com dor de parto e permanecesse com modéstia, então tinha uma chance, salvar-se-á, se permanecer com modéstia. Então fica assim mais claro desta forma. Mas era tudo planejado por Deus no seu tempo certo, na plenitude do tempo. Ele enviou seu filho e veio nele. E ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Não caiu em nada. E depois ele venceu a morte, a sepultura, e voltou através do Espírito, encheu a sua igreja do seu próprio Espírito, e a igreja tinha poder, a igreja tinha domínio, a igreja tinha equilíbrio em qualquer situação, e a igreja tinha controle, até que a igreja perdeu o controle como Eva perdeu. Então, eu falei aqui esses dias, né, que se a pessoa der conta de controlar sua própria vida, ter domínio sobre o sexo, que é uma das coisas que está matando as pessoas, lá era morto mesmo, daquela maneira, com grande tortura, mas morria, era o físico. Mas Satanás agora está com as suas astúcias, nos lugares celestiais, é para matar a alma, matar o espírito da pessoa. É uma morte pior. Com engano, não só com coisas humanas, naturais e carnais, mas também com as espirituais. A pessoa pensa que é crente e não é. Pensam que é salvo e não é. Pensa que está indo para o céu e não está. Ele faz a pessoa acreditar numa coisa que não confere, não encaixa com as escrituras. Eva quebrou a palavra e ela teve que pagar o preço por aquilo. E a igreja também quebrou a palavra e ela pagou o preço por aquilo. Mas isso aqui eu estou falando no domínio, né? E, veja bem, não havia nada lá, senão em si mesmo, seu próprio conselho produziu essas coisas para que ele pudesse, através deste homem, Jesus Cristo, ajuntar tudo isto outra vez. Através desse novo homem chamado Jesus Cristo, Deus, nos seus planos, Ele
criou esse jeito de ajuntar em Cristo todas as coisas. Em Adão se perdeu, mas em Cristo reconquistou. Eu, como jovem aqui, não é de se admirar que seja uma coisa misteriosa. É uma coisa misteriosa. Veja, nós temos predestinado para esta herança. Eu tenho visto jovens que têm controle, têm domínio e têm equilíbrio diante das tentações e se mantêm uma vida cristã. Tenho visto o homem também a mesma coisa, mulher a mesma coisa. Isso é grande, é um grande mistério. Veja, nos tem predestinado para esta herança. Se eu sou herdeiro direto de alguma coisa, se Deus está batendo no meu coração e está dizendo: William Brana, eu te chamei lá muito tempo atrás, antes da fundação do mundo, para pregar o Evangelho. Eu tenho uma herança de vida eterna. Agora Deus enviou Jesus para fazer aquela herança real para mim, porque lá não havia nada que eu pudesse fazer para herdar isso. Havia um espaço vazio, era válido. Não há nada que eu possa fazer, mas a plenitude do tempo, Deus enviou o seu próprio bom tempo, Jesus, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir para a minha herança, para o que herança? O filho para ser filho de Deus. Vou fazer aqui porque interroga, né? Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir para a minha herança. Ponto. Para ser o que herança? O filho para ser um filho de Deus. Agora, isso talvez pode te dar um choque. Eu vou ler aqui só para chegar ao domínio. Agora, isto talvez poderia te dar um choque mortal. Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Quanto sabia disso? Quanto sabe que Jesus disse isto? A Bíblia, Jesus disse: não diz a vossa lei, ela mesma, que vós sois deuses? E se você os chama de deuses, os quais Deus disse em Gênesis 2, que eles eram deuses, porque eles tinha domínio. Por isso que eles eram chamados. Como é que pode um filho de Deus não ter domínio? Eles tinham domínio total sobre domínio do mundo. E nós estamos agora, nós vamos ver no quinto selo. Se nós estiver tendo domínio agora, nós vamos ter domínio no milênio. Mas veja bem, Ele lhe deu domínio sobre todas as coisas e ele perdeu a sua deidade e ele perdeu seu filho, ele perdeu o seu domínio e Satanás o tomou. Mas glória
estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isto outra vez, esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder que Satanás possui dele, sim, Senhor, isto pertence a ele. Eu vou deixar aqui Adão, esse parágrafo 77 aqui diz: Deus fez Adão um Deus, fez Moisés um Deus. Deus fez Adão um Deus, e ele fez Moisés também um Deus, e aqui está escrito nesse parágrafo, que ele chamou Moisés e disse para ele: você será Deus para o povo, e Arão, seu irmão, será o profeta. Então Moisés eu não tinha nem que pregar. Ele queria dizer que ele não sabia pregar, então ele falasse para Arão, e Arão falava com o povo. Que coisa boa. Vamos parar um pouquinho. Dois comprimidos bem pequenininhos, partido no meio. Tem dominado esse coração, que antes estava condenado. Mas é coisa muito mínima, né? Coisa muito mínima e tem um poder. Fui dar um remédio tomarendo, um comprimido bem fraco, 3 mg, 3 miligramas, e partiram no meio. E falei: olha, mas isso aqui não pode dar inteiro. O Elias, não sei, ele fala mesmo. Ele falou: isso aí dá para derrubar um boi. Esse meio comprimido dá para derrubar um boi. Você vê o que depressão é tão forte. E essas coisas, mas elas podem ser dominadas. Elas vêm, e Deus permite que elas venham, para ver se nós tem domínio, ou se ela vem nos dominar, derrubar e matar, porque o inimigo vem para isso. Mas o Filho de Deus, ele não morre e nem parte desse mundo antes do dia que Deus determinou. Mas, irmãos, aqui fala do reino dos judeus, será estabelecido na terra. No parágrafo 190. Aí eu estava olhando isso e pensei: meu Deus, e vai ser estabelecido depois do milênio. Então o que nós lemos aqui em Apocalipse, aquelas almas debaixo do altar, elas estavam clamando: até quando? E Deus ouviu o clamor e atendeu elas e deu para elas vestidos compridos e brancos, e falou para eles: olha, vocês aguardam até que
se complete o número daqueles que hão de morrer pela lei, não é? Morreram, não foi por causa de Jesus Cristo, foi por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Mas a gente acredita que esses 144 mil que ficou para o final, que eles estão esperando, esses vão morrer pelo nome. Eu estava pensando e vendo, irmão, que essas almas debaixo do ataque são milhões de pessoas, judeus. Eles são judeus, é o povo da lei. E eles vão, depois que Deus tomar os 144 mil, é que vai tirar eles de lá. Mas tudo indica, a gente vê, que é depois do milênio. Israel sempre é uma nação. Quando as nações viessem servir ao Senhor Jesus Cristo e a sua noiva, todas as nações vão servir, mas Israel vai estar na porta para tomar todas as honras de todas as nações, para servir a Cristo e a sua noiva, que é a igreja do arrebatamento. Não é a igreja que vai passar pela grande tribulação, não. A igreja que vai no arrebatamento é que vai tomar posse da cidade santa, a nova Jerusalém, quando estabelecer isso depois da grande tribulação, dos 3 anos e meio. Aí, para cá disso, nós ainda vamos reinar 1000 anos aqui na terra com Cristo. Ainda não é o céu. Mas eu vi aqui, irmãos, que o reino dos judeus é aqui na terra. Eles aguardavam o Messias para reinar aqui. E eles vão vir para reinar aqui no seu reino. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo, o seu evangelho, é dos céus. Ele diz: pregai o evangelho do reino dos céus. Então, tem os céus, dos céus, dos céus, dos céus. Então, tem muitas camadas nessa posição que vamos tomar. Aí eu não vou mais longe, porque também não tem tempo, né? Nós estamos terminando. Mas está bem aqui, no parágrafo 290, o reino dos judeus será estabelecido aqui na terra. O Messias para ele vai ser rei aqui. Mas quando o Messias vier para eles, a noiva já foi. Então ela reina com ele sobre os judeus, o povo da lei. A lei foi boa e salvou, mas quando veio Jesus, como disse lá em Hebreus capítulo 4, o sumo sacerdote, muito mais superior ao sacerdote do Velho Testamento, nem se compara esse degrau, esse nível que nós estamos tomando. Às vezes você vê essa mulherzinha aí, uma parecida ali, tanta luta. Nós estávamos falando aquele dia, último culto, de morar em lugar difícil, aquelas coisinhas. Eu lembrei deles quando moraram aqui numa fazenda de Sogileno ali, num barraquinho lá, e só quem viu para saber. Depois, para chegar naquela casa que estão ali, eles moraram debaixo do pé de manga ali. Mas a posição que ela tem tomado, que eles têm tomado, está colocando eles aonde? Aonde? Nesse reino. A posição que você está tomando, sacrificando os desejos e coisas e mais coisas por este reino. Mas o parágrafo 192, o reino dos céus é
para os gentios, a noiva. O reino da terra será para os judeus. Mas você pensa, no milênio? Não, no milênio eles não vêm. A noiva vai vir com Cristo para reinar 1000 anos aqui na terra. Vai ter tempo, né? Porque estava pensando, nós com 70, 80 anos, nós vemos muita coisa acontecer. Você imagina com 1000 anos, o que poderá acontecer? Para depois ser estabelecido a eternidade. E nessa eternidade nós estamos com Cristo, e vem os judeus depois, e depois vem as nações, que é de todas as nações que for salvo e entrar para a direita lá no dia do juízo. O restante que não for salvo pela tribulação, do julgamento do trono branco, nós não sabemos o que vai acontecer. Não vou dizer nada a respeito daqueles bodes. Porque mesmo entre essa igreja que passa pela tribulação, está as ovelhas e os bodes. Mas, então, irmão, a gente parece que vê isso aqui. Então eu estava pensando, hoje é isso. Vamos ficar de pé? Eu tenho um modo de errar o horário, mas é isso mesmo. Aí, eu estava pensando nisso hoje. Uma pessoa que percebe e vê esse futuro de milênio de vida eterna, é que deixa tudo por amor a Cristo. Dentro dos limites, dentro de controle, eu deixei os meus colegas, deixei os meus amigos, deixei os meus vizinhos, deixei os meus bois, deixei as minhas vacas, pelo Evangelho, por Jesus Cristo. E você pensa, isso está me fazendo falta hoje? Os bois, as vacas, aqueles amigos, aqueles vizinhos tão bons? Mas a gente saiu. Estamos felizes porque nós cremos numa coisa melhor do que essa, que é muito boa aqui. Olha, essas coisas daqui é boa, muito boa, tudo. Só que nem se compara com aquilo que nós vamos, nessa herança, receber. Somos herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus com herdeiro com Cristo. E se Ele herda todo o reino, todo o poder, então quem é aqueles que aceitou a Cristo? Está aceitando. Vamos aqui, irmão Jazi. Você fala com os nossos ouvintes e também termina aqui dando encerramento. Que Deus abençoe a cada um. Vocês já estão de pé, não sei se... Aceite um pouquinho, o Jazi vai terminar.